Olá! Olha só essa imagem. É de chocar, né? Trens com cara de novos, modernos, sendo simplesmente desmanchados. Pois é, essa aqui é a história do fim, um fim bem prematuro, da série 3000 da CPTM. Eles já foram o futuro dos trilhos em São Paulo. A grande pergunta é: o que foi que deu tão errado? E olha, imagens recentes vieram para confirmar o que muita gente já temia, sabe? As composições da série 3000 que estavam lá paradas há anos começaram mesmo a virar sucata. Tudo isso acontecendo lá no Pátio Lapa, em São Paulo. É um fim bem triste, bem melancólico para uma frota que um dia foi vista como um baita símbolo de progresso. E é aí que entra o grande X da questão, o paradoxo que a gente vai investigar hoje. Pensa só. A vida útil de um trem desses é projetada para ser no mínimo uns 30 anos. Só que a série 3000 foi pro desmanche com 23. A pergunta que não quer calar é por quê? Vamos tentar entender o que está por trás dessa decisão. Então, para a gente entender como é que se chegou nesse ponto, nessa conclusão tão chocante, a gente precisa olhar para trás, para a trajetória de um trem que chegou prometendo revolucionar o transporte aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia do peso que essa perda tem, é fundamental a gente voltar no tempo, ver o que esses trens significaram de verdade quando eles apareceram lá no comecinho dos anos 2000. A história toda começa com uma promessa. E uma promessa daquelas, viu? A série 3000 foi uma das primeiríssimas frotas novinhas em folha que a CPTM, que tinha acabado de ser criada, encomendou. O contrato com a Siemens saiu em 1997 e lá para 2001 os primeiros trens começaram a rodar. Era o símbolo de uma nova era de verdade. E o mais legal de ver aqui são as novidades que eles traziam. Pensa bem, ar-condicionado, que era uma coisa super rara na época, carroceria toda em aço inox, motores de indução super modernos. Nossa, era um salto tecnológico gigantesco se a gente comparar com a frota antiga que veio da CBTU e da FEPASA. Esses trens eram literalmente o futuro. Só que aquela promessa toda de modernidade, bem, ela deu de cara com uma realidade bem dura. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Começam a aparecer os problemas que, no fim das contas, assombraram essa frota a vida inteira. Logo nos primeiros anos de operação, uma palavra começou a grudar na imagem da série 3000. Manutenção. E não era qualquer manutenção, não. Era uma manutenção que todo mundo falava que era difícil, complexa e, o pior de tudo, caríssima. E aqui está o pulo do gato, o ponto central de tudo, a tal da tecnologia proprietário. O que é isso? Basicamente, os trens foram feitos de um jeito que só o fabricante original, a Siemens, conseguia fazer a manutenção direito de forma eficaz. Isso acabou criando uma dependência gigantesca para a CPPM, tanto técnica quanto financeira. Essa frase aí resume bem o tamanho do desafio, né? Botar esses trens para rodar todo dia era uma luta. E para piorar, o contrato de manutenção deles ainda foi parado no meio das investigações do famoso cartel dos trens, aquele esquema de fraude em licitação. Ou seja, jogou mais lenha numa fogueira que já estava pegando fogo. Bom, com essa pilha de problemas, a gente chega no capítulo final da história. É o momento em que os números, a matemática fria dos custos, simplesmente bateu o martelo e selou o destino da série 3000. E aqui os números não mentem, eles escancaram o tamanho do problema. A expectativa era que eles durassem 30 anos. A realidade? Apenas 23. São 7 anos a menos do que o planejado. É um desperdício enorme quando a gente está falando de dinheiro público, de infraestrutura. E essa queda não foi do dia para a noite, foi gradual. Primeiro, eles viraram trens de reserva, sabe? Só rodavam de vez em quando. Aí, em 2021, pararam de vez. Ficaram encostados por quase 5 anos. Depois de todo esse tempo, a CPTM fez as contas e concluiu: reativar ou modernizar essa frota ia sair caro demais. A solução? Leilão, para virar sucata. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque a história da série 3000 não é só sobre um modelo de trem. Ela acaba tocando em debates muito maiores sobre a nossa indústria, sobre desperdício e, claro, sobre qual é o futuro da nossa infraestrutura de trens aqui no Brasil. Olha que interessante esse ponto levantado num comentário da matéria original. Por que a gente joga fora trens que são relativamente novos, enquanto lá no Japão, por exemplo, tem frota dos anos 60 que continua firme e forte, operando em linhas menores? E tem outro ponto de vista que vai na mesma linha, que diz que essa situação toda é, na verdade, uma baita oportunidade perdida. Que em vez de simplesmente descartar, o Brasil podia investir na capacidade de reformar, de manter o próprio material rodante. Isso ia fortalecer a nossa indústria, a nossa economia.
E tudo isso leva a gente para uma teoria bem interessante que também surgiu nos comentários, a de um círculo vicioso. Funciona assim: a nossa malha de trens é pequena, então não tem demanda que justifique uma indústria nacional forte. E aí, como não tem essa indústria, expandir a malha fica super difícil e caro, porque a gente depende de importar tudo. Um problema acaba alimentando o outro, sabe? No fim das contas, a história da série 3000 deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual é o melhor caminho para a nossa infraestrutura? É sempre descartar e comprar novo? Ou será que vale a pena investir numa segunda chance em construir conhecimento e autonomia por aqui? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai definir o futuro dos trilhos no Brasil.